Olá, gente! Estamos aqui hoje apresentando o PestCast Saúde, mais um episódio. Nesse episódio, nós vamos estar falando sobre os desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+, no acesso à saúde pública e o papel do Grupo Dignidade, que hoje está aqui representado pelo Lucas, no suporte aos curitibanos nessa comunidade. Para ajudar nessa conversa, então, nós temos o Lucas, que atua diretamente com essa população, através do Grupo Dignidade, e poderá compartilhar sua vivência e o conhecimento sobre esse tema. Lucas, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje. Queria que você contasse um pouco para a gente como que foi sua trajetória dentro da comunidade e como que é o seu envolvimento hoje. Sim. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho uma iniciativa incrível dentro da universidade, onde é produtora de conhecimento, novas formas de alcançar também a comunidade local, dessas novas formas de redes sociais. Eu sou milênio, então para mim também é tudo novo e fico muito feliz que a universidade esteja nesse caminho. Então, vou me apresentar formalmente. Meu nome é Lucas Siqueira, atualmente estou como diretor de vínculo com a comunidade do Grupo Dignidade. O Grupo Dignidade é a primeira instituição LGBT do sul do país. Esse ano completamos 33 anos. Terminando a faculdade de administração, sou ex-conselheiro municipal de saúde de Curitiba, membro do Comitê LGBT da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná e atualmente estou presidente interino do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Curitiba. Mas apesar dessa trajetória em Curitiba, eu moro aqui há 11 anos, sou natural de Cornélio Procópio, pode ver o R puxado, Cornélio Procópio. Nascido e criado até os 18 anos, e lá que eu comecei, como foi minha trajetória na comunidade. Antes de ser ativista, um militante, uma liderança, sou um sujeito LGBT. E esse processo que eu compartilhar, eu acho que a maioria dos LGBTs passam, que é o se aceitar. A gente sempre fala que existem dois armários. O segundo é se assumir para a sociedade como se fosse uma obrigação, mas faz parte desse processo. E o primeiro que a gente fala que é o armário internalizado, que é você se aceitar. Porque muitas vezes a homofobia da rua você corre, você finge, dá uma truncada no corpo, engrossa a voz. Em alguns ambientes que você se sente um pouco ameaçado, hostil e em vulnerabilidade. Mas aquela homofobia internalizada, né, de você não se aceitar, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E trazendo conteúdos de saúde, isso atinge muito nossa saúde mental. Eu sofri muito bullying na escola, antes mesmo de entender a minha própria sexualidade, porque sexualidade não se resume a sexo, né? Sexo é uma estrelinha da constelação do que é sexualidade, e as pessoas acabam muitas vezes por ignorância resumindo apenas sexo. Eu mesmo antes de entender minha sexualidade, beijar o primeiro menino, que foi só aos 19, né, já sofria bullying por causa dos meus trejeitos, características. Que é importante lembrar que LGBT não nasce com 18 anos. Né? A gente pode ter a vida sexual depois dos 18 anos, outras vivências, mas a expressão, os gostos, cultura, desperta na adolescência como qualquer outro adolescente. E foi por causa desse bullying que eu sofri na escola, principalmente, que eu decidi ser ativista LGBT, um militante, um especialista na área. Conheci o Grupo Dignidade namorando no interior, e quando conheci o Grupo Dignidade, eu percebi que queria ser um ativista LGBT. Que legal, Lucas. Obrigada. Nossa, muito boa a sua fala. E quando a gente fala em acesso à saúde, quais são os principais desafios que as trabalhadoras elas enfrentam, né, dentro de toda essa pauta LGBTQIAPN+. Dentro da pauta LGBTQIAPN+, primeiro é a falta de formação, muitas vezes, na grade curricular. Muitas vezes, principalmente as enfermeiras, técnicos de enfermagem, que são a ponta do SUS, né, que atende literalmente toda a diversidade de pessoas, cultural, territorial, de sexualidade, de classe social, de raça. Muitas vezes, dentro dessa grade curricular, não está essa formação para atendimento dessa diversidade toda, que muitas vezes acaba chegando na ponta, não entende o que é uma pessoa transexual, não conhece a questão da hormonoterapia, muitas vezes não sabe da questão da saúde sexual da mulher lésbica e bissexual. Então, o primeiro desafio, muitas vezes, é a falta da formação na grade curricular. E a outra que a gente diz que, muitas vezes, essa separação da crença individual com o SUS, que significa um Estado laico. Quando a gente está lá, a gente não atende o usuário do SUS como as crenças pessoais, ou atende o usuário do SUS como equipamento SUS, como a questão laica. Então, nós temos, e o SUS, as profissionais, as trabalhadoras do SUS, principalmente, que é o maior corpo do SUS são de mulheres hoje,
O SUS, entre todas as secretarias, é a que é mais aberta hoje para a questão de diversidade. Foi a primeira o primeiro ministério a reconhecer o nome social no seu cadastro, foi o primeiro ministério a reconhecer as pessoas trans, foi o primeiro ministério a entender a política integral da saúde LGBTI+. Então, muitas vezes, o principal desafio das trabalhadoras muitas vezes, o equipamento SUS entender que elas são a ponta, elas atendem toda essa diversidade e muitas vezes não passam por treinamento ou reciclagem sobre essa diversidade toda que elas têm que atender. Legal, Lucas. Então, a gente queria saber um pouco também sobre como você acha que a saúde mental dessa população é impactada, né, por essa vulnerabilidade em relação ao acesso à saúde e como você vê a relação entre a discriminação que eles sofrem com o adoecimento. Sim. Numa pesquisa realizada pelo Grupo Dignidade em 2017, que a gente traçou o perfil da comunidade LGBT de Curitiba, mais de 1.600 LGBT responderam de todas as 10 regionais. 51% já pensaram em suicídio. Né? Se leva muitas vezes pela opressão externa, muitas vezes que vem da família, em primeiro lugar, onde as pessoas dizem o pessoal preconceito na família, e em segundo lugar é na escola, o bullying. 80% das pessoas LGBTs já sofreram bullying na escola e 36% já sofreram agressão física dentro da escola. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná em 2016 também. Então, hoje, uma das principais demandas da comunidade LGBT, principalmente no Grupo Dignidade, dentre todos os serviços que nós ofertamos, é de saúde mental. Hoje nós temos mais de 40 psicólogos voluntários e ainda assim temos fila de espera. Então, trazendo para a questão da saúde mental, hoje tem uma alta demanda pelo preconceito que existe. Hoje não existe dados oficiais pelo Estado, da própria população, por exemplo. No último censo do IBGE, não estava identidade de gênero ou orientação sexual das pessoas. Estava apenas se você mora com se você mora com a pessoa do mesmo gênero ou não. E os LGBT solteiros, né? A gente não entra nessa contagem. Então, por essa falta de dados, muitas vezes, a gente não faz políticas públicas. E nós temos dados de demanda à saúde mental e muitas vezes não tem uma resposta do SUS ou do Estado para atender essas pessoas e acaba sobrecarregando o terceiro setor, que muitas vezes é um braço mais estendido do Estado, mas não deveria fazer o seu trabalho todo. Uma outra questão também da saúde da população LGBT é principalmente das mulheres trans e homens trans, que hoje no Paraná temos o CEPAT, que é o Centro Especializado em Saúde da População Trans, que hoje faz, para quem não sabe, é um direito das pessoas trans no Brasil, se não me engano, pode ser o único país do mundo que faz isso, porque um sistema igual do SUS só tem na Inglaterra, é equiparado, e é o único sistema gratuito que dá hormônio gratuito para as pessoas trans. Porque o SUS entendeu que se elas não tiverem isso no SUS, elas não têm condições de comprar nem pagar o endócrino. Né? E ninguém aqui toma remédio sem receita, né? Ninguém. Então, muitas vezes, para conseguir o corpo que deseja, por qual se reconhece, acaba indo na clandestinidade. Isso causa muitas complicações à saúde, né? A dose de hormônios, tipos de hormônio, cada biotipo do seu corpo. E quando volto com essas complicações para o SUS, volto com muitas problemáticas, indo para o serviço especializado, custando muito mais caro para o SUS. Então, o SUS entendeu que ele gasta muito menos dando o hormônio atendimento por endócrino do que atendendo pessoas com questões graves por uso incorreto. Então, hoje tivemos um avanço das pessoas trans no SUS, mas ainda existe muito preconceito. Muito preconceito, porque os próprios trabalhadores e trabalhadoras do SUS é a comunidade em geral. Né? E muitas vezes as pessoas veem que esse preconceito e discriminação das suas criações, das suas crenças, da sua educação, e a gente entende que isso acontece. A gente não está aqui para chutar a porta ou querer que a revolução aconteça amanhã. Mas hoje nós vivemos num Estado democrático de direito, com os 3 poderes, e o STF já reconheceu que a homofobia e transfobia é crime no Brasil, equiparado ao racismo. Então, o que hoje nós exigimos no SUS é que as pessoas sejam tratadas com dignidade, com respeito, que os profissionais tenham treinamento, porque muitas vezes não tem, e que possam atender as demandas da nossa comunidade. Perfeito. E dentro desse contexto, quais são as ações que amparam os profissionais no dia a dia? Como assim? O que O que você acha que precisa ser melhorado dentro das ações que os profissionais tomam? Primeiro, eu acho que pelas conferências municipais, vamos
tratar de SUS municipal, então, Curitiba, da qual eu conheço melhor, porque eu já fui conselheiro. Primeiro, se debruçar muito mais nos resultados das conferências municipais de saúde, porque muitas vezes a própria sociedade civil, em conjunto com o poder público, apresenta muitas soluções alternativas para que possa atender de melhor qualidade a população LGBT. Mas muitas vezes, né, os planos feitos nas conferências é deixado de lado. A outra forma é a formação sempre continuada para essa população. Né? Cada 2 anos, porque muda servidores, tem terceirizados. Então, formação continuar no SUS para o atendimento das populações LGBTs e suas especificidades é muito importante. E também criar ambientes em que as pessoas se sintam muito seguras para ser atendidas. Por exemplo, pessoas trans, o nome social. Essas são iniciativas que podem fazer toda a diferença para o atendimento das pessoas trans. Perfeito. Dentro dessas estratégias, né, de enfrentamento assim, à LGBTfobia, quais políticas públicas, os movimentos sociais, assim, você acha que tem tido mais impacto aí nesse combate a esse preconceito contra essa população dentro do SUS? Hoje, tivemos o Brasil, no mapa mundial, ele aparece entre países mais LGBTfóbicos e menos. Ele é uma contradição, porque em políticas públicas, né, em leis, a gente avançou muito nos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos foram os principais anos de conquistas para o movimento LGBT. Mas ainda é um dos principais países que matam LGBT no mundo. Segundo o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, a cada 32 horas um LGBT é morto no Brasil. A maioria das pessoas trans mortas no Brasil são mortas aos 35 anos. Né? Entre os jovens que cometem suicídio no Brasil, mais de 50% são jovens LGBTs. Então, apesar de termos alguns avanços, os dados ainda são muito preocupantes. Então, a gente vê o desafio da conquista sair do papel e se aplicar na ponta. Então, nos últimos anos, tivemos alguns avanços muito importantes, mas 90% foram para o Supremo Tribunal Federal. Não foi pelo Congresso, e alguns foram pelo Poder Executivo Nacional, que eu posso citar. Mas vamos citar, então, do STF, as últimas conquistas. Né? Em 2013, o direito ao casamento da população LGBT. Lembrando que é o direito ao casamento civil, né, no cartório. Não queremos obrigar nenhuma igreja a casar ninguém, né, que a liberdade religiosa nós defendemos também. O que nós queremos é o casamento civil. Porque, como cidadãos, como temos nossos direitos e deveres, se eu cumpro com todos os meus deveres, por que não posso ter os mesmos direitos? E quando eu falo deveres, como eu posso explicar? Se eu não pagar meu IPTU, a prefeitura toma minha casa. Porque é um dever meu pagar meu IPTU. Não está lá, o Lucas é gay, vou dar um desconto. Não funciona assim. Se eu não pagar minha luz, a Copel corta. Né? Se eu não pagar R$6 no busão, eu não pego o busão. Não é R$5 para LGBT. Se eu cometer um crime, eu sou preso. Porque eu cumpro com todos os meus deveres como cidadão. Porque eu não posso ter os mesmos direitos civis como cidadão. Né? O casamento civil é um contrato. Como diz minha mãe, né, é sujar os papéis, porque para divorciar é mais caro para casar. Eu não sabia disso. Né? Então, nós queremos o casamento civil como qualquer outra pessoa para o seu casamento civil. Depois, em 2015, o direito à adoção por casais homoafetivos. Hoje, casais homoafetivos podem adotar como casais heterossexuais com os mesmos critérios. Depois veio, em 2018, o direito das pessoas trans mudarem o seu nome e seu gênero na sua certidão, na sua documentação. Né? Porque o STF reconheceu que o nome é uma questão de dignidade. É a única coisa que você recebe, é a primeira coisa que você recebe quando nasce e é a única coisa que você leva quando você morre. É o seu nome. E se nós não gostamos nem de apelidos que a gente não gostamos, imagina um nome que a gente não reconhece. Então, em 2018, o direito à retificação do pré-nome e gênero das pessoas trans. Lembrando que é só o primeiro nome e o gênero. Não muda sobrenome, não muda CPF, não muda RG. Se o nome estiver no Serasa, continua. Né, porque é só uma questão do nome que o STF reconheceu como uma questão de dignidade. E depois, a criminalização da LGBTfobia. Hoje, como citei para vocês também, em 2018, o STF reconheceu o crime da homofobia e transfobia equiparado ao racismo. A mesma penalidade por racismo é a mesma penalidade por homofobia. Em 2020, olha que incrível, principalmente mulheres trans e homens gays podem doar sangue a partir de 2020. Até 2020, eu como homem gay não podia doar sangue, a Anvisa proibia, tinha uma portaria que ainda relacionava a questão do HIV/AIDS
como populações de risco e não como práticas de risco, né? E nós sempre defendemos com questão de práticas de risco. Hoje, qualquer pessoa que faça prática sexual, né, seja vaginal ou anal, sem proteção, pode contrair HIV ou outras ISTs. Não é uma questão de identidade de gênero ou orientação sexual, e sim práticas de risco. Então, em 2020, qualquer pessoa LGBT hoje pode doar sangue. Em 2020 também, já existia antes, a questão da hormonoterapia no SUS, gratuitamente para as pessoas trans. Isso é um marco. E, se não me engano, é o único país que faz isso de forma gratuita pelo Estado. Perfeito, que legal. Esse é um dos principais avanços das populações LGBTs, da população LGBT, e um avanço do Poder Executivo, que foi no governo Temer, que é até legal lembrar, que é o direito ao nome social a partir das pessoas de 18 anos, tanto nas escolas públicas, privadas, universidades públicas e privadas. Legal. É bastante coisa, né? Mas coisa. é pensando assim, é nos últimos 10 anos. Nós estamos até 2015, 2014, não tínhamos nada. Né? Foi a partir dos últimos 10 anos que temos esse avanço das políticas LGBTs. Tanto que tem alguns sociólogos que falam que essa onda mais negacionista veio porque essa questão LGBT teve muito avanço. Né? Vocês querem conquistar o mundo? A gente não quer conquistar o mundo, dá muito trabalho. Né? A gente só quer direitos civis iguais. Nossa, que bom. E pensando nas trabalhadoras LGBTs que estão nos ouvindo e enfrentam essas dificuldades, qual que é o seu conselho? O que você pode deixar para elas? Nossa, muito ampla essa pergunta. Eu acho que é a mais difícil de todas. Primeiro que assim, que todo mundo que é LGBT, independente da sua classe social, cor ou raça, porque alguns podem, por fatores sociais, sofrerem menos ou sofrerem mais, mas quem é LGBT conhece a dor do preconceito, da LGBTfobia, né? Um grau menor ou em grau maior, a vergonha de contar para os pais, a vergonha de falar no trabalho, às vezes o medo de andar de mão dadas na rua. Né? Porque aqui eu falei sobre direitos civis, o direito que não está escrito no papel. Às vezes a gente tem medo de andar de mão dada na rua, de dar um selinho que a gente ama, de contar no trabalho como foi nosso final de semana. Então, para essas pessoas que ainda têm esse medo, né, e talvez vamos carregar esse medo para o resto da vida, com mais empoderamento ou menos empoderamento, que vamos ser felizes mesmo com esse medo. Né? Não vamos dar o poder do outro, de tirar o nosso direito de viver com felicidade. Porque a filosofia já diz que o objetivo da vida é ser feliz. Cada um do seu jeito, com seu estilo de trabalho, com como que seguir a vida. Então, vamos ser felizes, mesmo sem permissão. Somos cidadãos nesse país democrático, Estado de Direito, reconhecendo nossa sexualidade e criminalizando a homofobia contra nós. No Brasil, a homofobia é crime. Vamos denunciar se sofremos preconceito e vamos viver sem culpa nossa felicidade, que nascemos com direito e dignidade. Obrigada, Lu. É Muito isso. boas respostas. Muito obrigado. E por último, eu queria saber, assim, os profissionais de saúde que querem se tornar agentes transformadores, né? Então, os profissionais que estão diretamente ali, que têm essa relação direta com essa população, eles que querem se tornar agentes transformadores e mais preparados para lidar com essa população, o que você daria de conselho a eles? Acho que duas coisas, porque os profissionais da saúde são muito importantes, né? Principalmente os da ponta, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que atendem a população ali na triagem. Primeiro, buscar a formação, que é muito importante. Não tivemos isso na graduação, existem várias formas de formação hoje. Tem cursos online, terceiro setor. É importante buscar essa formação, não para decorar os termos corretos ou técnicos, mas para entender o básico, né, da diversidade sexual que existe na sociedade. E o segundo, para a gente fazer uma pessoa se sentir acolhida e segura no ambiente, não é preciso fazer toda uma revolução. Né? Tem uma dinâmica muito legal que a gente usa para trabalhar bullying nas escolas, que a gente passa vários slides, né, que tem o quadradinho. O quadradinho está na escola dos bolinhas. Só que o quadradinho não é bolinha igual aos outros. Né? E a porta de entrada é uma bolinha. E daí você fala assim, mas vamos cortar as pontas do quadradinho, para ele virar uma bolinha. Daí o quadradinho falou, não, isso vai doer demais, não é quem eu sou. As bolinhas pensam, e entendem que não é o quadradinho que tem que mudar, é a porta. A porta não tem que ter apenas a forma de bolinha. Ela tem que ser ampla o suficiente para os bolinhas passar, para os quadradinhos passar, para os triângulos passar, para os retângulos passar.
Então, daí ele fala assim, é 4 pontinhos de nada. Então, entender que muitas vezes não vamos olhar para uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, e às vezes vamos ter muitas dúvidas. Vamos ter nossos pré-conceitos ali para nossa criação. Mas que a pessoa chegou, porque ela foi na UBS? Porque ela está com dor, porque ela precisa de ajuda. Por ela nem estaria lá, porque ela se sente um pouco intimidada em ambientes que ela pode sofrer preconceito. Mas ela chegou lá porque ela está com dor, porque ela precisa de ajuda. Então, além do primeiro passo, que é buscar informação, é tentar acolher essa pessoa na sua maior diversidade, para que você se sinta à vontade, conversar, perguntar qual que é o nome dela, como ela gostaria de ser chamada, o que ela precisa de ajuda. Todos esses pequenos detalhes, mesmo eu não entendendo os termos técnicos corretos, faz toda a diferença para quem chega para um atendimento. Perfeito, Lucas. Muito obrigada. Né? A gente chega aí ao fim de mais um episódio, né, do Petcast Saúde. Queria agradecer o Lucas. O Lucas trouxe aí pra gente algumas indicações de livros, né, do Grupo Dignidade dele, que ele está representando aqui hoje. Lucas, se você puder apresentar pra gente. Esses 2 livros, pessoal, faz parte da nossa enciclopédia LGBTI+. Nós vamos fazer uma enciclopédia total de 24 referências: LGBT Direito, LGBT Educação, LGBT Religião, LGBT Saúde, LGBT Serviço Social. Estamos terminando, mas 2 deles que está pronto é o Manual de Direitos LGBT, é o manual mais atualizado sobre os direitos LGBT do Brasil, e esse daqui sobre Manual de Educação e LGBT. O que nós queremos na educação, né? Nós não queremos doutrinar ninguém, não queremos uma escola sem bullying e sem preconceito para todo mundo, inclusive a população LGBT. Então, quem quiser estudar um pouquinho mais, tem PDF no nosso site e tem alguns exemplares aqui para vocês também. Perfeito. Nós vamos deixar disponibilizado, então, junto com o episódio, o link para o PDF e para o nosso e-book também, que também traz algumas informações acerca desse tema, para quem tiver mais interesse para estudar um pouquinho mais. Queria agradecer, então, de novo, Lucas, pelo seu tempo, pela sua sensibilidade, por compartilhar sua experiência. A gente fica muito grato. Obrigado. E é isso, gente. Até mais.